Olá, pessoal. Eu sou a professora Fátima, professora de matemática da Secretaria Municipal de Barretos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre as propriedades da potenciação. Mas antes, eu vou fazer uma revisão sobre a definição de potenciação, para a gente lembrar o que é a potenciação. Eu coloquei um exemplo aqui de 3 elevado a 3 igual a 27. Nós podemos ler como 3 elevado a 3 ou como 3 elevado ao cubo, tá? E o que seria 3 elevado a 3? Que muitas pessoas fazem de forma errada como 3 vezes 3. E, na verdade, o expoente ele só serve para me dizer por quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, tá? Então, o 3 elevado a 3, na verdade, ele vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que resulta em 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Certo? Então, essa é a definiçãozinha de potenciação. Eu tenho uma base, um expoente que indica para mim por quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma e a resposta que a gente chama de potência. Bom, aí eu coloquei mais alguns exemplos aqui. Esses dois exemplos que eu coloquei aqui são exemplos de bases negativas. A base nem sempre é positiva, ela pode ser negativa. Quando a base é negativa, vocês podem perceber que a potência às vezes dá positiva e às vezes dá negativa. Como que eu sei, quando que isso ocorre? Como que eu sei se vai ser positivo ou se vai ser negativo? Pelo expoente. Quando eu tenho menos 4 elevado ao quadrado, ou menos 4 elevado a 2, as duas formas são corretas, eu tenho que fazer menos 4 vezes menos 4. E nós sabemos que tanto na multiplicação quanto na divisão, quando eu tenho menos com menos, o resultado ele vai dar mais, o resultado é positivo. No caso do menos 2 elevado ao cubo, eu vou ter menos com menos, mais com menos, menos. E aí vai resultar numa potência negativa, menos 8. Então, o que a gente percebe? Quando eu tiver um expoente par, a minha potência vai ser positiva. E quando eu tiver um expoente ímpar, a minha potência ela vai ser negativa. Por quê? No expoente par, a gente vai fazendo os parzinhos de 2 a 2. Cada 2 vai dar mais, cada 2 vai dar mais, e aí o resultado vai ser positivo. No caso do ímpar, a gente faz o parzinho, mas sempre vai sobrar 1, tá? Outra propriedade aqui seria o expoente 1. Todo número elevado a 1, ele sempre vai resultar nele mesmo, tá? Independente se é fração, independente se é decimal, positivo, negativo, sempre vai ser ele mesmo. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. E por último, os números elevados a zero. Todo número elevado a zero é 1, sempre. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser decimal, pode ser dízima periódica. Todo número elevado a zero sempre vai dar 1, certo? Mesmo que ele seja negativo, a resposta vai ser 1 positivo. Isso é só um resuminho aí, né, da definição de potenciação, só uma revisãozinha rápida. Temos também as potências de 10, né? 10 elevado a zero é 1, por definição, assim como qualquer outro número. 10 elevado a 1 dá ele mesmo. E a partir daí, 10 ao quadrado, 100, que é 10 vezes 10. 10 ao cubo, 1000, que seria 10 vezes 10 vezes 10. 10 à quarta, 10 mil. 10 à quinta, 100 mil. O que a gente percebe? A quantidade de zeros que a gente tem aqui na potência é o número do expoente. Então, se eu tiver 10 elevado a 5, a minha potência vai ter 5 zeros. Se eu tiver 10 elevado a 7, a minha potência vai ter 7 zeros. Aí, né, 10 elevado a n, então a minha potência vai ter n zeros, certo? Agora, as propriedades da potenciação, que é o tema da nossa aula. A primeira propriedade da potenciação, ela fala que na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. A questão das propriedades da potenciação é escrever a potência de uma forma simplificada. Igual aqui, por exemplo, eu tenho 3 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, vezes 3 à quarta, vezes 3 à quinta. Todos eles têm a mesma base, tá? E eles podem ser escritos de uma forma simplificada. Eu posso conservar a base, que é 3, pegar esses expoentes e somar todos eles. 2 mais 3 mais 4 mais 5, que vai resultar simplesmente em 3 elevado a 14. Por que eu posso fazer isso?
Simplesmente porque, ó, se eu fosse abrir toda essa multiplicação aqui, ó, 3 ao quadrado seria 3 vezes 3. Depois eu tenho que colocar 3 ao cubo, o 3 vai aparecer aqui 3 vezes. Depois eu vou colocar 3 à quarta, o 3 vai aparecer aqui 4 vezes. O 3 à quinta, ó, o 3 aparecendo aqui 5 vezes. Então, no total, vai dar o tanto de 3 que for a soma dos expoentes. Por isso que a primeira propriedade da potenciação fala que na multiplicação de potências de mesma base, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. Aí depois a gente pode resolver ou não essa potência, tá? Mas o importante é que a gente escreveu ela de forma simplificada. Então, conserva a base e soma os expoentes. A próxima propriedade é sobre a divisão. Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Por que subtraímos os expoentes? Aqui vocês podem ver que eu coloquei a divisão em forma de fração, tá? Fração, divisão, razão, é tudo a mesma coisa, não tem problema. É a mesma coisa escrever 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4, ou 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 4, fração é a mesma coisa. Por que subtrai os expoentes? Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, para vocês entenderem melhor. O 2 elevado a 7 seria o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. E o 2 elevado a 4 seria o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Como é uma divisão, é uma fração, eu posso usar a simplificação. Ó, eu posso cortar, né, esse 2 com esse 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. E assim por diante, né? Eu vou conseguir simplificar o mesmo número de 2 em cima e embaixo. Ou seja, eu consegui simplificar 4 2. Me sobraram esses 3 aqui, ó. Que é a minha resposta, 2 ao cubo. Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer 7 menos 4. A gente não precisa ficar fazendo todo esse processo. Basta usar a propriedade número 2 da potenciação, que fala que na divisão de potências de mesma base, pessoal, isso é importante, mesma base, tá? Todas essas propriedades que nós estamos vendo hoje só servem para a multiplicação e divisão de potências com a mesma base, certo? Então, na multiplicação, somos expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. E por último, a potência de potência. Tá? O que seria potência de potência? É uma potência elevada a outra. Então, a nossa terceira propriedade fala que na potência de potência conservamos a base e multiplicamos os expoentes, certo? Por que multiplica os expoentes? Eu coloquei um exemplo aqui de 2 ao quadrado elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. Por que a gente multiplica os expoentes? A resposta está aqui, ó. 2 ao quadrado elevado a 3 é como se fosse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Porque a minha base passa a ser 2 ao quadrado, né? Então, eu tenho que multiplicar ela por ela mesma 3 vezes, certo? E aí, a gente volta lá na primeira propriedade, que multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, que foi o que foi feito aqui, né? 2 mais 2, 4 mais 2, 6, e a gente chega no 2 elevado a sexta. Então, para simplificar aí o processo, a gente não precisa fazer toda essa multiplicação. Basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Pessoal, nesse caso, o parênteses é importante. Por quê? Eu escrever 2 ao quadrado entre parênteses elevado a 3 é diferente de eu escrever 2 ao quadrado elevado a 3 sem parênteses. Tá? Eu fiz essa observação aqui que é importante, porque quando eu coloco entre parênteses 2 ao quadrado, significa que o 3 é o expoente de todo 2 ao quadrado, tá? Então, todo 2 ao quadrado a gente vai elevar a 3. No caso aqui, ó, quando eu tenho 2 ao quadrado elevado a 3 sem o parênteses, esse 3 aqui é expoente só desse 2 aqui, ó. Então, 2 ao cubo é 8, fica como se eu tivesse 2 elevado a 8. Então, cuidado nessa parte do parênteses, são potências diferentes. Então, só relembrando aí, nós temos 3 propriedades. A primeira propriedade, a gente soma. Na segunda propriedade, a gente multiplica. E na terceira propriedade, na primeira propriedade, a gente
soma, na segunda propriedade a gente subtrai e na terceira propriedade a gente multiplica. São as três propriedades da potenciação, tá? Multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes. Potência de potência, multiplica os expoentes, sempre conservando a base. E lembrando que essas três propriedades só servem para potências de bases iguais. Para finalizar, eu coloquei algumas questões aqui, aplicando as propriedades estudadas, reduz as operações a uma só potenciação. Então, o meu primeiro exemplo é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu tenho 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 9. Basta a gente conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 9 é igual a 12, tá? Não é necessário escrever 8 elevado a 3 mais 9, basta já colocar o 8 elevado a 12. Lógico que a gente não vai resolver 8 elevado a 12, porque vai dar um número enorme, aí 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8. A ideia aqui é aplicar a propriedade, é escrever a potenciação de uma forma simplificada e não resolver o valor da potência. O segundo exemplo é o 4 elevado a 10 dividido por 4 elevado a 5. Vocês podem ver que lá no exemplo anterior eu coloquei em forma de fração, aqui eu coloquei em forma de divisão, é a mesma coisa. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 4 elevado a 10 dividido por 4 elevado a 5 vai ser 4 elevado a 10 menos 5, que resultou no 4 elevado a 5. O terceiro exemplo é uma potência de potência, tá? Então, eu tenho 12 elevado a 3 elevado a 7. Eu tenho parênteses aí que é importante, tá? Então, basta eu fazer 3 vezes 7, que dá 21. E no último exemplo, eu tenho uma potência de potência, mas antes de resolver a potência de potência, eu preciso resolver isso que está aqui dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses, eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao cubo. É uma multiplicação de potências de mesma base, onde a gente conserva a base, soma os expoentes e eu chego em 2 à quinta. E só depois eu vou aplicar a propriedade de potência, que seria 2 elevado a 10, porque 5 vezes 2 é 10. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.